E agora estou de volta com mais um vídeo, dessa vez um vídeo que vocês pediram, um vídeo sobre cenários, né, ou paisagens, ou backgrounds. Desculpa qualquer barulho aí de rua, tá um calor infernal aqui, eu não consegui nem ficar com a janela fechada, então vai ter provavelmente aí umas motos, uns carros que parece que vão estar aqui dentro, mas na verdade estão passando aqui embaixo. Então esse vai ser um vídeo um pouco mais curto, por conta da correria que eu tô aqui de trabalhos e tudo mais. Como vocês podem ver, eu já comecei a pintura do cenário, né? Eu não fiz nenhum trabalho de desenho, não tive nenhum trabalho de linhas antes de fazer a pintura, e o motivo disso é que eu tô querendo descobrir o que eu tô querendo pintar enquanto eu tô pintando, tá? Eu não tenho certeza exatamente do que eu quero fazer. Ia ser uma montanha, ia ser um céu mais esverdeado, agora acabei de mudar pro azul. Eu não tenho certeza do que eu quero fazer, tá? Eu não estou mostrando aí, mas no meu monitor da direita, né, porque eu trabalho com dois monitores, então no meu monitor principal é isso que vocês estão vendo. No meu monitor da direita eu tenho duas coisas. Uma é uma página de referências, tá, que eu tenho várias referências de fotos que eu gosto, de paisagens que eu gosto. Enquanto esse vídeo foi sendo feito, eu fui atualizando isso aí, tá? Porque, por exemplo, agora eu comecei a sentir que eu quero colocar uns castelos. Então tem uma hora que eu dou uma pausa na gravação, vou procurar uns castelos, jogo nessa minha página de referências e continuo trabalhando. Então, no meu segundo monitor eu tenho essa página de referências e eu tenho uma outra versão dessa mesma janela, né, do Photoshop, essa mesma pintura, só que menor, tá? Para que eu quero isso? Porque às vezes vocês vão ver que muitas partes, assim, em vários momentos eu vou estar gravando o vídeo ou pintando com um zoom, tá? Vou estar pintando algum detalhe ou provavelmente isso é detalhe mesmo, e eu vou estar com um zoom na imagem. Nessas horas, enquanto eu pinto o detalhe, eu olho sempre pro monitor direito e fico vendo como ele está influenciando a imagem como um todo, né? Então isso é bastante importante, isso ajuda demais, assim, isso realmente... Tem várias vezes que eu estou pintando no detalhe e eu só estou olhando para o monitor da direita, não estou nem olhando para o que eu realmente estou fazendo. Então, queria dizer que o motivo que eu não joguei traço nessa imagem é porque eu não sabia o que eu queria fazer, tá? Eu acho que o traço, quando você vai fazer cenário, é sim muito importante, porque ele te ajuda a definir o design do que você está fazendo. Eu sei que design é uma palavra meio genérica, hoje em dia tem designer para tudo. Dei uma pausa aí, provavelmente estou pegando referência, mas eu já volto. Mas o que o design realmente é, assim, é você definir que tipo de castelo você está fazendo, que tipo de montanha você está fazendo, que vegetação que vai ter aí, ou né, até que pintura que você está fazendo. Quando eu comecei isso aí, essa pintura, eu só sabia que eu queria fazer um cenário, porque eu queria usar esse cenário para produzir esse vídeo. Agora, que tipo de cenário ia ser, eu não fazia ideia. Então eu estou descobrindo junto com vocês, praticamente, o que é que eu estou fazendo, né? Nessa hora eu já achei umas referências de castelo, por isso mesmo que tem essa... Já estou começando a detalhar alguma coisa, fazendo umas janelas, fazendo uns estudos. Vocês estão vendo que eu já estou com um pouco mais de zoom, ainda não é um zoom muito forte, mas já é um pouco mais de zoom. Estou usando uns brushes com um pouco de textura, que isso me ajuda a dar um pouco mais de realismo, de ter uma informação extra além do que eu estou realmente pintando. E é por isso então que eu comecei esse desenho sem usar traço, tá? Mas se vocês têm costume de usar traço, usem, é muito bom. Quando vocês entrarem na pintura, vocês já vão estar sabendo o que vocês têm que pintar, vocês já vão estar economizando tempo, vai ser muito mais rápido do que o meu foi. Esse vídeo levou mais ou menos 1 hora e 10 no máximo, para ser produzido. Você vai ver que o nível de detalhe dele não é muito alto. Nem o realismo, porque o nível de realismo também é baseado nos detalhes, nas informações, em outras características que eu vou falar mais pra frente. Mas ele é um concept, né? Criei alguma coisa, ele ilustra já a ideia,
apesar de não estar ainda com um tratamento final legal, assim, não é uma imagem que eu paro e olho, nossa, que imagem bacana, assim, no quesito de finalização e tal, mas passa a ideia do que eu gostaria que fosse essa cena ou essa paisagem. É, eu comentei que no monitor direito está cheio de referências, e para mim, que ainda estou aprendendo, que me considero ainda um amador nesse negócio de cenários e tudo mais, é essencial, tá? Eu acho que isso é essencial para quase todo professor que eu tive, ou quase todo ah, colega de trabalho que eu tive e que trabalhava com cenários, todos eles usavam referências e eu acho que tá mais que na hora da gente parar de achar que usar referência é alguma fraqueza. Isso é um conceito bem velho daquela galera que começou computação gráfica nos primórdios, há 10 anos atrás, e eu espero que já tenha morrido esse conceito estúpido. Então, usem referências o máximo que você puder. Tirou uma foto de uma viagem lá que você foi para, sei lá, para França, você gostou dessa foto, guarda, coloca nas suas referências. Tá viajando, tá lá gastando seu tempo na internet, em vez de estar produzindo, tá navegando, vendo sites. Gostou de alguma coisa, salva como referência, porque tudo isso pode ser incorporado aqui, tá? Então, sempre trabalhar com referência é importantíssimo por N motivos, sabe? Por exemplo, esse céu que eu coloquei, provavelmente é porque em algum momento isso está na minha cabeça e veio de alguma foto que eu vi, de alguma coisa que... algum momento que eu passei, e tudo isso é referência, sabe? Assim, mesmo que seja uma coisa de experiência de vida, e não é uma referência que você pode coletar no Google, mas tudo referência, tudo é material mental, por assim dizer. E é isso que você. A ferramenta é a pintura, mas o que você está querendo criar que é realmente o que importa e é o que está na sua cabeça. Então, esse é o principal. Ter bastante referência e saber trabalhar com elas, né? Saber como, sem ser copiando, é só uma coisa de você estar inspirando e tudo mais. Vocês acabaram de ver que eu mudei um pouco a luz agora, tá? Aquelas coisas que eu comecei a fazer, que eu mexi em umas curvas, que eu mexi nos filtros, isso aí foi porque a luz estava me incomodando. Eu estava sentindo falta do sol ser mais forte, as cores estavam me incomodando um pouco, tava com uma cor tava meio estranhinha, assim, eu não tava gostando, então eu já joguei um filtro, mexi um pouquinho nas cores e já fletei tudo. Vocês podem ver que eu estou trabalhando com um layer só, que é um background ali, e que inclusive eu não salvei nenhuma vez ainda, o que eu sou um estúpido, né? Se eu não me engano, esse vídeo eu não salvei nenhuma vez essa imagem, ela só vai ser salva no final, quando eu praticamente terminei a pintura e fui salvar para já jogar na pasta dos desenhos do 365 mesmo. Agora vocês podem ver que eu comecei a tentar jogar um pouco de detalhe, tá? Dar uma certa informação aí de tijolo, de material, porque quando você vai fazer cenário, né, a maior diferença que os cenários têm dos outros vídeos que eu fiz de personagens, de pintura digital, são o que realmente são as coisas que influenciam uma paisagem mesmo, né? Então, por exemplo, a gente tem coisas que também estão todas as outras pinturas, que é, por exemplo, influência de luz, material, esse tipo de coisa que está em qualquer pintura que você vai fazer, né, seja digital ou não, você tem que prestar atenção. Então, que material é esse que você tá pintando? Como que ele reage na luz? Como que ele projeta a sombra, né? Que luz é essa? Como essa luz projeta a sombra? Vocês estão vendo aqui que eu escolhi a luz vindo da direita, né? Então ela está projetando sombras baseadas nas estruturas. Isso já começa a dar um pouco de realismo na sua... Não só realismo, mas... você começa a acreditar um pouco mais na pintura, né? Porque nem sempre você está mirando o realismo. Você está querendo fazer uma pintura fantasiosa ou estilizada. Mas se você não tiver os conceitos do que é uma pintura de cenário bem aplicados, mesmo que esteja um cenário estilizado, você não vai gostar da pintura, né? Porque existem algumas regras do universo mesmo, de como a luz funciona, como que a luz pegando no tijolo funciona, que se você começar a quebrar muito essas regras,
ninguém vai nem entender que aquilo ali é um tijolo, né? Ou que é um sol batendo no tijolo, assim, vai ser tudo uma coisa muito confusa. Então, algumas coisas que vocês devem começar a aprender a lidar quando você vai fazer cenário é como que a luz influencia, né? Existem várias luzes que estão influenciando nessa minha pintura. A luz direta, que seria, por exemplo, o sol aí, né? Que está vindo da direita. Tem a luz indireta, que nesse caso são diversas luzes. É a luz do ambiente, ou seja, apesar do sol estar iluminando um canto, o ambiente todo está claro por conta do sol. Então o céu reflete um pouco de luz na minha, no meu castelo. Então, aliás, no cenário inteiro, né? Não só no castelo. Então, algumas sombras são mais azuladas por conta do céu, né? Porque o meu céu está azul, né? Se ele não fosse azul, então a sombra não seria azulada. Então você tem o rebatimento de luz, que é quando o sol bate, a luz do sol bate numa parede, por exemplo, essa parede rebate luz e ilumina uma outra parte do castelo. Então você tem duas torres muito próximas, a luz bateu numa torre, essa torre vai jogar um pouco de luz na torre que está do lado dela, sabe? Então essa é uma outra luz indireta. Além das luzes, tem outras coisas que influenciam, como por exemplo a atmosfera, né? Vocês viram que eu joguei ali embaixo, tá meio difícil de entender agora, mas tem umas nuvens. Eu tô querendo dizer que esse castelo tá bem no alto, assim, sabe? Como se fosse um lugar meio frio, meio remoto. Então por isso mesmo que eu vou jogar umas nuvens para mostrar que tipo, o lugar ele tá bem no alto, bem envolto e tentar passar um pouco desse clima de um lugar frio, de um lugar remoto. Então, você tem que aprender a trabalhar com isso, com atmosfera, com elementos de atmosfera, seja ele, sei lá, nuvem, névoa, até mesmo os próprios efeitos atmosféricos mesmo, né? Por exemplo, quanto mais distante, mais menos nítido é o que você está vendo, né? Então, por exemplo, se você for olhar a pintura que eu estou fazendo agora, na esquerda, a última torre que tem mais ou menos, ela está num tom azuladinho, assim, um pouco meio mais lavado do que a torre da direita dela. Olha como já dá uma noção de profundidade, de que a torre mais escura está mais à frente do que aquela torre mais clara, sabe? Tudo isso são efeitos atmosféricos que você aprende só assim observando, estudando. Óbvio que eu posso ficar falando aqui de todas as coisas que você pode adicionar num desenho, mas a gente vai ficar horas e eu mesmo é capaz de não saber tudo. Então, acha uma imagem que você gostou, tá? Pode ser uma pintura, pode ser uma foto, pode ser uma cena de um filme. Olha aquela cena e fala assim, o que é que você gosta dessa cena? O que compõe aquela cena? O que faz aquela cena ser legal e você ter gostado? Então, é uma luz que vem de trás, a maneira como o artista, né, ou o fotógrafo capturou a profundidade, né, como as coisas vão sumindo no horizonte. Tudo isso você precisa começar a olhar e aprender, né, que é até exatamente a fase que eu tô, para quando você sair para fazer a sua pintura, você ter esses materiais para aplicar, entendeu? É isso que torna uma pintura rica, assim, é isso que faz uma pintura parecer real ou parecer uma pintura, entre aspas, profissional de uma pintura qualquer. Porque pintar em si é igual para qualquer coisa, sabe? Assim, é difícil eu dizer pra você, quando você pintar cenário, você pinta diferente. Não, você pinta igual. É a bagagem de conhecimento que você tem que faz você pintar um cenário bem ou mal, sabe assim? Porque você, por exemplo, quando você vai pintar um personagem, né? Se você pegar aquelas pessoas que só trabalham com personagem, eles têm um conhecimento ferrado em anatomia, né? Eles passam horas desenhando mãos, pés, músculos. E assim, isso é a mesma coisa que você vai precisar quando você for fazer um cenário. Você vai precisar desenhar inúmeras vezes nuvens, arquitetura, sei lá, plantas. É a mesma coisa, assim, você vai ter que aprender o que são as coisas antes de desenhar, né? Todo mundo aqui sabe mais ou menos o que é um telhado, ou o que é uma planta, ou o que é um arbusto, mas você realmente sabe os detalhes? Se você tiver que pintar um arbusto,
Você vai realmente saber como que a folha dobra, como que a folha nasce, como que o arbusto tende para um lado ou para o outro, como que ele sofre alguma é, modificação por conta do tempo ou por conta da posição que ele está, do sol. Então, tipo assim, é, é muito importante você estudar mais sobre cenários, sobre o que forma uma imagem dessa, sabe? Assim, porque é isso que você vai trabalhar, né? É isso que tem de diferente do resto. Porque pintura digital é aquilo que eu falei. Tudo que eu falei nos outros vídeos aplicam aqui também, nesse cenário. Só que você está usando alguns outros conhecimentos, assim, né? Nem todos os conhecimentos são totalmente diferentes, mas alguns são, né? Você não... A noção de perspectiva é muito mais difícil. A noção de detalhes, de elementos, de escala, né? Você precisa pensar que ali é uma janela, mas se a janela é daquele tamanho, então esse telhado está absurdamente gigante. Então tudo isso começa a pesar bastante, assim, e tudo isso você consegue criar com prática, né? Eu era bem pior do que eu sou hoje em dia, e nas minhas tentativas e erros e nas minhas quebras de cabeça que eu consegui ah, andar um pouco. Vocês estão vendo agora também que eu estou usando bastante brushes diferentes, né? Eu tô uns brushes que dão uma textura, uns rastros diferentes. Todos esses brushes eu estou disponibilizando, tá? Eu sei que eu prometi isso num vídeo anterior e eu nunca coloquei o brush no ar, mas eu esqueci. A verdade é essa. Eu, eu fiquei de colocar achar em algum lugar um FTP que fosse permanente, que tipo depois de um tempo ele não sumisse, né? Que nem esses sites de upload fazem. E acabei esquecendo, e agora para evitar isso eu realmente estou colocando um site de upload. Se você está vendo esse vídeo aqui daqui a alguns meses ou anos, e se você clicar para baixar os brushes, talvez você não consiga, tá? Eu espero que até lá eu tenha criado vergonha na cara e eu tenha jogado os meus brushes num site decente com uploads, entre aspas, eternos. Downloads, quer dizer. Então, os brushes de textura eles servem exatamente para tentar dar um pouco mais de realismo, né? Em vez de eu fazer tudo na mão, você pode pegar um brushzinho redondinho básico do Photoshop e ir fazendo cada coisinha na mão, mas como eu queria aqui fazer um exercício mais rápido, né, eu estou querendo só criar alguma coisa, é muito mais fácil se já tiver um brush que já te dê um pouco de textura, que ele já te ajude a produzir um pouco desse ruído que deixa a coisa tão mais real, né? Olha como um pouco do ruído que eu joguei ali na parede, no telhado, já não dá uma noção, o seu cérebro já não constrói aquilo como se fosse um telhado real, assim, sabe? Apesar da pintura não estar lá muito próxima de uma coisa real. Então, tô jogando os brushes para vocês, peguem os brushes, fucem bastante neles, assim, podem... não tem muito segredo, assim, sabe? Quando eu pego o brush de outras pessoas, eu saio testando, sabe? Assim, às vezes eu gosto de um efeito que ele dá e eu falo, pera aí, então se ele dá esse efeito aqui, deixa eu tentar usar nessa situação. E aí, vira e mexe, quando eu baixo os brushes, sei lá, eu baixo 20 brushes de uma pessoa, eu acabo pegando um ou dois, sabe? Porque a pessoa criou aqueles brushes num momento muito específico, assim, sabe? Eu, por exemplo, tenho alguns brushes que vocês vão pegar que vocês vão falar, por que ele tem esse brush aqui? Não faz sentido nenhum. Esse bicho é bobo alegre. E apesar de eu ser bobo alegre, na verdade é que quando eu criei o brush tinha algum motivo específico, sabe? E aí, quando você está compartilhando isso, é meio que uma coisa de você estar compartilhando uma certa, não vou dizer sujeira, mas é uma poeira embaixo do tapete, assim, sabe? Você cria algumas coisas para produzir um trabalho e tal, e aí você acaba deixando, essa sujeira acaba ficando, assim, sabe? E aí você tá lá no meio dos seus brushes, tem aquele brush que você usou uma vez e nunca mais usou. Mas, tô compartilhando, porque esses brushes que eu tô usando agora, tá vendo? Que tá dando essa texturinha legal. Tá aí, é um brush que vocês podem realmente usar. E já me ajudaram muito compartilhando o brush, eu não vejo por que não compartilhar, porque, mais uma vez, já falei inúmeras vezes, você ter um brush não faz de você um bom pintor de Photoshop. Eu tenho o brush dos caras mais foda
da área de games ou de filmes e nem por isso eu sou um 10avo do que os caras são. Então, não adianta. Os brushes são bons para quem sabe usar e para quem tem as teorias e a fundação básica de pintura clara na cabeça. Né? É, então, como vocês podem ver, eu estou agora só na parte de detalhamento, que eu estou querendo sentir que essa pintura fique um pouco mais realista, né? Que eu consiga acreditar um pouco mais no que está rolando. Estou querendo acertar um pouco mais a escala. Tinha um arbusto ali perto dessa minha torre que estava com umas folhas gigantescas, como se fosse um arbusto de, sei lá, palmeiras. Tava uma coisa realmente bizarra. É... E tudo isso vai muito de tentativa e erro, sabe? Assim, de você pegar, diminui, como é que é. Às vezes você nem tá vendo, sabe, o que tá acontecendo. Então, normalmente quando eu pinto o cenário, é mais comum eu dar uma pausa, sabe? Eu virar e falar assim, vou parar um pouco e vou deixar aberta a tela aqui. Aí eu saio de casa ou vou cozinhar alguma coisa. Quando eu volto, eu olho de novo e vejo o que eu encontro de erro, assim, né? Esse brush que eu acabei de usar é um brush de árvores é ótimo, de nuvens, também está incluso no pacote Felicidade Forne. Usem com moderação, porque essas nuvens elas acabam ficando meio repetitivas se você usar muito para fazer as nuvens. Então tem que usar com uma certa moderação, mas é um efeito muito legal de nuvens que ela dá mesmo e economiza um tempo desgraçado de você realmente sair fazendo nuvens individualmente na mão. Estou usando ali uma tática que eu aprendi com o pessoal, que é usar o laço. Tá? O laço é aquela ferramenta que parece um laço, que é meio óbvio, mas ali no Photoshop, se vocês conseguirem ver ali, se estiverem assistindo o vídeo numa resolução boa, é a terceira ferramenta de cima para baixo, depois ali do ponteirinho, do quadradinho ao laço. Essa ferramenta é muito boa para você conseguir ter uns cantos sólidos. Então você vai lá, faz o recorte desse canto, que nem eu fiz das montanhas ali, gerei uma seleção, aí apliquei ali um efeito de fumaça do outro lado, e aí isso permitiu com que eu crie um degradê mais suave, né? A fumaça em si de um lado, e do outro mantenha os cantos sólidos, né, rígidos, que foi o que eu desenhei com aquela ferramenta, né, o que ele evitou de pintar, por assim dizer. Né. Vocês vão ver também que tá meio caminhando para o final do vídeo, que eu vou fazer uma mudança meio absurda de luz até o final do vídeo. Né. Quem já viu a imagem final sabe que a minha luz é um pouco diferente. Isso acontece direto comigo, tá? Eu não sei se isso é uma falha, uma inexperiência, ou se todo mundo faz isso, mas vira e mexe quando eu acabo uma pintura, eu acabo mexendo bastante na luz no último passo, assim, principalmente em cenários. Então, não sei, eu funciono assim, sabe? Às vezes eu não estou enxergando que minha luz não está boa, aí eu começo a fazer uns testes e vejo que ficou bem melhor depois que eu fiz alguns testes desses, sei lá, filtros e tudo mais. Isso vai ser em breve. Acho que é isso, tá? Pintar cenários é como pintar qualquer outra coisa. O que você precisa ter em mente são os conceitos da natureza, sei lá, da pintura, de como se pinta um cenário, né? Como você brinca com luz, como você brinca com ambiente, aquelas coisas que eu até já comentei no outro vídeo, de que, por exemplo, ó, o laço de novo, ó, tô usando agora, ó, eu vou selecionar algumas coisas, foi uma seleção até meio mal feita, principalmente nessas antenas aí, ó. E eu vou usar isso para evitar com que a ferramenta que eu use agora, que vai ser uma pintura mais exagerada, influencie nessas linhas das torres aí. Eu não quero que elas sejam perdidas por essa ferramenta. Eu provavelmente vou usar um brush soft, assim, tipo um aerógrafo ou alguma coisa assim. Nem eu lembro o que foi que eu usei. Vamos ver se eu estou enganado. Não, vai ser as nuvens. É isso? Sei lá. Então, pintura digital é igual qualquer outra pintura de cenário, né? E o que vai mudar são os conceitos que você vai estar usando. Então, pratique muito, tá?
Recomendo você ficar fazendo desenhos rápidos de cenário, se você tem vontade de trabalhar com cenário. Pega uma foto que você gostou, reproduz ali sem muito detalhe, né, sem ficar desenhando cada folhinha. Tenta pegar a ideia básica da luz, como que a luz funciona, como que ela está influenciando no ambiente, da onde vem a luz, que tipo de luz é essa, se ela é uma luz com sombras duras, com sombras difusas. Faça vários estudos desse, que você vai começar a entender um pouco mais como funciona. É como se você estivesse copiando algo, fazendo um cenário, você pegou a obra divina de tipo de Deus, ou os deuses, ou quem você acredita que seja o criador do mundo. Aí tá a mudança absurda de luz que eu fiz. E aí você começa a pintar. Quando você começa a pintar, você começa a entender tipo o que tá rolando, entendeu? É quase como aquelas pessoas que quando vão tentar estudar para a prova tem que ficar escrevendo 1 milhão de vezes o que o professor falou. Então façam vários desenhos de cenários, pegue fotos que você gosta, saia criando, pode ser pequenininha a imagem, não precisa ser grande. O importante é você entender o que você está copiando, o que você está fazendo, tá? Eu sou um dos poucos artistas que não consegue fazer a assinatura do nome rápido. E é isso aí, galera. Se ficou dúvida, postem aí no YouTube, postem no Facebook. Eu vou tentar responder o máximo possível. O link dos brushes vai estar na descrição do vídeo. Dessa vez eu prometo. Eu ter prometido da outra também. Posso ter prometido, mas essa promessa é uma promessa mais forte que a outra. E espero que tenham gostado. Críticas e sugestões, comentem por favor. Obrigado.